Minha gente, antes que o mundo acabe, a gente já está vivendo, na verdade, uma era pós-apocalíptica, né, professora? É. Mas antes que o mundo acabe, a gente ainda fala da história de Itapissuma. Estamos aqui, nesse local tão agradável, vou fazer aqui uma propaganda ao meu amigo Saulo, no Café Michelangelo. Então você, olha, venha cá, venha conhecer o café, viu, doutor Saulo? Venha conhecer o Café Michelangelo, restaurante e café, um espaço muito agradável, e as professoras podem atestar isso, né, estando aqui. Com certeza. É almoço aqui, café, olha, aqui a cidade universitária ganhou muito com esse café, então venham para o Café Michelangelo, não é isso, Saulo? Depois a gente vai pedir um cafezinho aqui para a nossa conversa ficar mais agradável. Mas é isso, gente. E hoje, como eu falei, a gente vai falar da história de Itapissuma, com as professoras Luana e a nossa querida professora Sueli, né? É. Também quem participou da feitura do livro foi o Gesanias Rodrigues. Gesanias Rodrigues, que ele é secretário lá em De Educação. secretário de Educação de Itapissuma, então participou da feitura do livro. Mas hoje, né, devido ao fim de ano, etc., e às transições, ele não pôde vir. Mas ainda assim as professoras farão aí e falarão perfeitamente sobre a história de Itapissuma. Para a gente não arrodear tanto, eu vou começar, professora, pedindo para que a senhora se apresente, né, o que é que a senhora é de Itapissuma mesmo? Não. Meu nome é Sueli Almeida. Eu sou professora titular de História do Brasil da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Certo. Estou na lida da educação já há 39 anos. Então tem muita história, comprovados, né? Tem muita história. Né? Então, assim, já acompanhei, né, várias gerações de historiadores que hoje atuam, né, em Pernambuco e fora do estado. Muitos dos nossos ex-alunos, é o caso do Gesanias. O Gesanias, ele foi aluno da graduação da Rural e hoje em dia é secretário de Educação de Itapissuma. Sim. Luana também foi aluna da Federal Rural e da Federal de Pernambuco, né? Fez seu doutorado lá e também é egressa, entre outros que atuam em Alagoas, nos institutos federais, não é? Então a gente, na Bahia agora, a gente anda, não é, fazendo esse trabalho da formação de quadros. Então esse é o meu papel como historiadora. Eu trabalho com o comércio atlântico de escravos e os processos de inclusão de grupos subalternos. Foi isso que eu fiz a minha vida toda, de tese, doutorado e outras produções e outros livros que a gente publicou. Então, sempre trabalhei com os processos de inclusão social de grupos subalternos. E agora, especificamente, essa estratégia dos grupos sociais dentro do comércio atlântico de escravos, né, com a formação de um quadro de comerciantes, né, que se tornaram negreiros e compraram e venderam pessoas ao longo do século XVIII. Né? Esse, sim, é o meu trabalho, além da sala de aula rotineira, é claro, Sim. Né, da universidade. Mas a senhora é daqui do Recife mesmo? Eu sou do Recife, não é? E vivi a minha vida toda aqui, né? Embora tenha saído e voltado, mas sou do Recife, sim. Recife, né? Também, recifense. Recifense também, né? E a professora Luana, você pode se apresentar, viu, professora? Chamo Recifense. Luana Ventura Oliveira, sou pesquisadora do PNPD, da Universidade Rural de Pernambuco. Minha pesquisa é financiada pela CAPES e durante o processo do pós-doutorado, o Gesanias e a professora Sueli sentaram comigo e me convidaram para fazer parte desse livro de Itapissuma. Então a gente decidiu abraçar essa causa, né, que veio do Gesanias, que não tinha nenhum material assim, que desse uma noção de cidadania para esses alunos e essa população de Itapissuma. Tinha apenas um trabalho que era feito para o Instituto Histórico e acabou que a gente tentou, né, dar vida e trazer voz a Itapissuma no contexto colonial e imperial, primeiramente. No início a obra era para ser até o período republicano, mas não existia fôlego, porque nós não imaginávamos que ia encontrar tanta coisa. Então, professora, já pode começar aí, é uma pergunta um tanto aberta, né, que é a importância de Itapissuma, a origem do nome, claro, para a gente saber o nome, porque esse nome Itapissuma, e
e o que significa o nome e a importância de Itapsuma no período colonial. Aí vocês veem... Vou passar para a professora Sueli Vocês essa veem parte. entre vocês como é que vocês respondem. Tá, Itapsuma sempre, assim, o local, geograficamente falando, ele sempre, eu diria assim, existiu enquanto arruado, povoamento, não é, de pessoas desde o final do século XVI, não é? Quando os franciscanos se instalaram lá no atual Igaraçu, naquele convento franciscano de Igaraçu, eles foram os primeiros a fazer uma missão, a desenvolver uma missão de catequese ali naquele local onde hoje é o município, onde está o município. Então, Santo Antônio, ali, a igreja de Santo Antônio. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, era um arruado indígena que eles se utilizaram para pregar, né? São Francisco, na aldeia e tudo mais. E a partir dali, o local ele foi se constituindo enquanto uma povoação, crescendo, aumentando, porque ele estava numa posição estratégica frente à ilha de Itamaracá. Então, assim, desde o século XVI, passando pelo XVII, nós vamos ter a circulação de pessoas da ilha para o continente ali, e o arruado e a aldeia, ela foi se tornando até um entreposto comercial. Então, aqui no primeiro capítulo, a gente tenta, eu diria assim, etimologicamente, situar na língua tupi Itapsuma. Então, aqui, não é, o Pedro Simpson, que é um autor da gramática tupi, ele vai dizer que Itapsuma significa pedra negra, não é? Mas, assim, dentro da grafia da documentação oficial que circulou entre a coroa portuguesa e os governadores depois da capitania de Itamaracá, nós temos várias grafias para Itapsuma, que é o que abre o primeiro capítulo do livro. Itapacima, Trapassuma, Itapecuma, Tapecima, Tapecima com 2 S's, Itapecime, Itapissuma com cedilha, Itapussuma, e até que a gente chegasse ao vocábulo atual, que é Itapsuma. Então, é uma palavra de origem tupi, significa pedra negra, não é? E a região, ela sempre foi ocupada desde o final do século XVI, primeiramente por uma aldeia indígena e depois pela presença dos franciscanos e pela chegada de outros colonos portugueses e também dos que a gente chama de caboclo, né? Que são índios mais domesticados, que foram ali se misturando com a população que estava ali de forma geral e foi fazendo crescer aquela região. Eram os Itacaetés, Tabajaras. né? Tabajaras. Mas vai ter... Tribo dos Tabajaras. Por conta do conflito, vai ter momentos que vão estar aliados, né? Os Tabajaras, né, com os portugueses, vai ter os Caetés, vai ter também a presença dos povos... Dos potiguaras, né? Potiguaras, mais ao norte. Então, tem toda uma briga, né, pelo território e como esses estrangeiros, sejam eles portugueses como franceses, eles vão se... aliando a esses povos indígenas e os povos indígenas também a eles, em prol, né, de defender o seu território, o seu espaço. Então tem toda uma questão de território, de briga por território, até a expulsão dos franceses. Né? E vale a pena dizer que Itapsuma ficava na capitania de Itamaracá, não na capitania de Pernambuco. Não é? A capitania de Pernambuco, ela só vai tomar posse daquele território em 1754. Antes disso... Era tudo Itamaracá, né? Era tudo Itamaracá. Itamaracá era maior, foi dividida quando se criou a Paraíba no final do século XVI, 1585, né? Então ficou apenas com 7 léguas de testada, de litoral. Era uma capitania pequena, mas foi uma capitania donatarial até meados do século XVIII, quando finalmente... ela se incorporou a Pernambuco, o território. São povos de Sousa a princípio, né? Exatamente, e depois parentes deles sucessivamente foram assumindo, mas nunca foram residentes em Itamaracá. Eles sempre colocaram prepostos, administradores, nomearam pessoas, às vezes num vácuo da capitania, os próprios colonos que estavam lá e que tinham engenhos administraram a capitania.
Mas, assim, teve uma vida longa, eu considero que foi uma vida longa, porque desde a doação, Pero Lopes de Souza esteve em Pernambuco e na região em 1532. Ele deixou um diário, não é? Quando ele visitou, ele deixou um diário, inclusive é um documento importantíssimo, tá? Você tem esse diário? Tem um diário assim, de navegação que ele escreveu dessa visita. E depois ninguém mais veio, tá? Tem disponibilidade desse diário? Tem na internet, sim. Tem na internet. Eu gosto muito de ler esses viajantes, né? Não sabia. É maravilhoso. Pra gente Inclusive, ter uma dimensão do espaço e do território naquela época. inclusive, assim, o diário traz até esclarecimento sobre o próprio porto de Pernambuco, né? Que é um porto que talvez seja mais antigo mesmo do que aquele portinho ali de Itamaracá, da Vila Velha. Porque ele já fez abastecimento no Porto Velho de Pernambuco em 1532. Que era Que é ali o Pero Lopes de Souza, que está lá no diário. Certo. Mas esse porto aqui, esse porto de Pernambuco é o do Recife, não? É o do... Mais para lá, naquela parte do Istmo, que eles chamam de Surgidouro, né? Então, assim, traz até esclarecimento nesse sentido, da gente entender que aquela região ali, ela já resolvia problemas de logística para os viajantes que chegavam ao nosso litoral. Um dos investimentos iniciais em Itapissuma foi a questão foi a madeira e depois o engenho seguiu essa Pode falar, por favor. Olha, a princípio a gente tem a criação daquelas feitorias, né? Que eram feitorias em Itamaracá que faziam a coleta do pau-brasil e exportavam. E tanto franceses quanto portugueses, porque depois Duarte Coelho ele vai chegar por ali, por aquela entrada também, eles vão explorar as populações indígenas no sentido do corte da madeira. Mas logo no princípio a ideia é da fundação de engenhos. Então logo em seguida a gente vem com a fundação de engenhos. Engenhos na ilha, né? Em princípio na ilha e depois no continente, né? Então é madeira em princípio, mas os engenhos eles já estão, eu diria assim, na agenda, não é, dos colonizadores que vieram para cá. É o Itapissuma ali para a gente se localizar no espaço, né? Ela ainda está no continente, tem aquela tem a ponte e ali já começa o território de Itamaracá ali, essa divisão. A divisão é o Marcos, tem o Marco, né? Sentido de Marcos. E do outro lado, até a Paraíba, né? Isso é Itamaracá. Mas até Goiânia, até o porto de Goiânia, um pouco antes. Era o rio, né? O rio Jaboatão, atualmente. Que tem aquela entrada ali que chama de Catuama. Porque se você... Cadê o mapa para você ver? Porque a questão toda é que Itapissuma em si, por ela não ser uma vila, ele era um local, ele era um território que era dividido. Então é um território que vai acabar ele sendo pedaços de Itapissuma posteriormente de outros lugares, como Igaraçu, como Goiânia. Então Itapissuma ele era um povoado. Então o povoado ele ficava mais no litoral, à frente do Porto de Itamaracá, do outro lado, e pegava aquela parte toda da passagem. Né? Pronto. A circulação é essa aqui, ó. Aqui está a ilha, certo? Foi lá na praia, lá no livro, aí na praia 63. 3. Aí se você puder mostrar aí, se você puder mostrar aí no vídeo aí, aí tem que, talvez ele desfoque. Conseguiu? Pronto, aqui está a ilha, certo? Essa linha daqui é a que vem dos arrecifes, tá? Então, você vinha por aqui, pelos arrecifes, vinha do Recife por aqui, entrava aqui pelo Porto de Catuama, aqui tem uma entrada, certo? Itapissuma está aqui, nessa área, tá entendendo? Então, você tem uma circulação nesse canal de Santa Cruz. Itapissuma está... Está aqui no continente, aqui. Do outro lado. Do outro lado. Vou mostrar aqui. O Itapissuma está aqui. Cadê a entrada de Goiânia? É aqui,
É porque esses mapas ficaram tão pequenininhos, né? A gente perde tanto de qualidade. É. Então há uma circulação, dá para você perceber que é uma circulação muito grande. Do Recife para o Porto da Ilha e circulando pelo canal de Santa Cruz. Então, tudo pode passar na frente de Itapissuma. Tanto aquilo que vai da ilha para o continente, quanto que vem do Recife e entra no canal. Entendeu? Então aqui a gente tem uma circulação muito grande. Esse é o canal de Santa Cruz. Esse é o canal aqui, que separa a ilha do continente. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente supõe, inclusive, que quando os escravizados vinham para cá, os que desembarcaram aqui na ilha ou desembarcaram no porto de Goiânia, eles circularam para chegar aos engenhos, porque os engenhos ficam aqui. Então, assim, os caminhos, mostra eles aquele mapa que tem. O caminho? O caminho dos engenhos, né? É esse aqui, ó. É esse aqui. Esses são os caminhos dos engenhos. Dos engenhos, no continente. Então, eles ficam muito próximos de Itapissuma, os engenhos. Existe uma estrada que vai até Goiânia. Caminho dos engenhos aqui. E aqui são o nome dos engenhos, né? Que são o nome dos engenhos. Mas ele tá em, acho que é holandês, É holandês. esse mapa. Esses daqui são mais aparecidos. Quer dizer que Itapissuma não foi vila, né? Sempre foi uma espécie de... Não, era um povoado. Era um povoado. Por isso que é de aldeia povoado. Porque ela vai demorar, né? Para ela conseguir ir se tornando parte, né? Se tornando parte. Existe até um momento na historiografia porque existe uma disputa muito grande entre a vila de Itamaracá e a vila de Goiânia. Então, ora, Goiânia é cabeça, é Vila Cabeça, ora é Itamaracá. E aí, por conta da dificuldade de passar do continente para Itamaracá, então eles sugerem, há uma sugestão do governador de que Itapissuma se torne o centro administrativo, se torne uma espécie de vila onde as câmaras, né, os camarários que estão em Itamaracá e aqueles que estão em Goiânia se encontrem em Itapissuma para deliberarem ali governativamente. Mas é só uma sugestão, ela nunca vai chegar a ser vila. Mas era um importante local e muito estratégico no período das guerras holandesas, né, que vai acontecer. A gente percebeu pela investigação da documentação a existência de um forte em Itapissuma, tinha o forte de Itapissuma. Esse forte hoje não tem nem resquício. Não tem resquício, mas a gente consegue mostrar a quantidade de artilharia que foi deixada quando se terminou a guerra, que foi deixada pelo forte de Itapissuma e que inclusive tinha mais quantidade dessas artilharias do que o forte do Marcos. Então, a gente vai encontrar guerras navais que vão acontecer na Barra, né? No canal de Santa Cruz, que na época era chamado de canal de Itapissuma, né? Não era de Santa Cruz. E vai ter uma guerra, né? Em frente a essa passagem de Itapissuma, né? Esse local. Tem o forte. Nós vamos ter também. Ele é um lugar estratégico de forças que vão estar nesse forte, que vão estar brigando quando vão sendo atacados. Então, tem toda vamos dizer assim, um cotidiano da guerra que a gente conseguiu esmiuçar nesse capítulo holandês, que vai conseguir mostrar, inclusive, a negociação de Vidal de Negreiros, de André... de Vidal de Negreiros, de Fernandes Vieira... Pedindo, né, mandando carta para as autoridades para eles cederem, e eles só conseguem, né, vamos dizer assim, os holandeses ganharem essa, vamos dizer assim, investida, né, dos lusos brasileiros no ataque por conta da chegada de vários soldados que vieram do Forte do Bruno para lá. E aí foram dar esse suporte. E por ter sido uma perda antes da questão dos Guararapes, né, da vitória dos Guararapes, isso ficou meio que apagado da historiografia portuguesa. Então foi a partir dos indícios que a gente conseguiu reconstruir isso, mesmo sendo uma perda, vamos dizer assim, uma batalha, né? Perdida. Porque quem perde são os insurretos, né? É a tropa de Fernandes Vieira, são eles que vão perder, porque alguns navios vão ser afundados ali no canal. Eu não sei nem se alguém já fez alguma escavação, né, ali, tá? Mas alguns navios foram afundados ali.
E aí, quando esses navios afundam, é uma guerra, assim, eu acho que é uma cena de filme, porque quando a gente começa a ler as fontes, né, você sente como se fosse mesmo uma cena de filme. Quer dizer, holandeses entram no navio dos portugueses e volta. E toca fogo, e foge, entra e cai no mar. Então, assim, é uma cena de guerra mesmo. Uma batalha épica. É uma batalha épica. Mas aí eles perdem, né? Final. Como ela disse, antes dos Guararapes, então assim, é uma coisa a se esconder, tá? Que aquela batalha ali aconteceu e ela foi perdida pelos portugueses, então ficou meio submersa, né? Alguns autores citam o Breve Compêndio, né? Eles citam, mas de uma forma muito... Teve nome essa batalha, professor? A carta que é mandada para as autoridades, está vendo, pelos... Essa carta aqui falando da E aí pedindo para eles saírem, né? carta ao senhor Dortmund. Essa carta foi enviada por André W. Negrini e José Fernandes Vieira. Aí vamos lá. Sem dúvida, Vossa Senhoria está ocupada a decisão em que se acham os habitantes deste país de recobrar sua liberdade. Para isso, não lhes faltam meios nem força. Desejando, porém, o povo conseguir seu objetivo sem efusão de sangue, achamos conveniente informá-lo que estamos prontos para atacar nesta ilha, com todas as nossas forças, a menos que Vossa Senhoria prefira chegar ao entendimento. Sabendo que para Vossa Senhoria não há esperança de socorro, sugerimos-lhe que trate conosco de acordo com as normas da guerra em casos semelhantes, a fim de que, se depois as coisas lhe correrem ao contrário de suas expectativas, dada a fúria da espada conquistadora, não nos lances Vossa Senhoria culpa injusta. Por esse motivo, oferecemos a Vossa Senhoria aos demais comandantes todos os atrasados devidos pela companhia, esperamos sua resposta amanhã do nosso acampamento, 15 de junho de 1646. Rapaz, o homem estava disposto. E aí, respondendo a você, né, a gente deu o nome de Batalha de Itapissuma, que se tornou uma batalha esquecida. A batalha esquecida, né? Exatamente. Pode até ter pode até ser uma ideia aí de um escrito, né, de alguma coisa, a batalha esquecida de Itapissuma. Exatamente. E ainda precisa ser mais investigada, porque como a gente não verticalizou sobre a documentação holandesa, ainda tem mais Lá na Holanda deve ter coisa, né? Tem mais coisa, com certeza. E até no Instituto Histórico, né, que tem um acervo fantástico sobre documentação holandesa, porque foi eu diria assim, o objetivo deles no século XIX foi coletar esse material sobre a história holandesa no mundo inteiro. Muito interessante. Então, Exatamente. assim, é uma coisa para os especialistas em Com Brasil certeza. holandês, né? E assim, inclusive, agradecer também o envio de alguns dos mapas do professor Bruno Miranda, que também é especialista em período holandês, Especialista, né? na Na Universidade guerra. Federal Rural de Pernambuco, e ele foi muito gentil, né? Cedendo alguns mapas que nos auxiliaram, inclusive, a encontrar o caminho dos holandeses por dentro de A Itapissuma. Holanda tem uma coisa com a gente, né, rapaz? Eu tenho só uma curiosidade. Na minha cidade de Catene, quando eu nasci, eu fui batizado por um padre holandês. E esses padres ficaram lá uns 40 anos em Catene. Aí, resultado, um amigo meu, que ele é de Goiás, e a gente se encontrou na Faculdade de Direito do Recife, nós somos amigos de curso da Federal. Aí ele passou a visitar a Catene. Para encurtar a conversa, ele ficou muito católico, se converteu e ficou padre e foi morar, e hoje mora em Maastricht, na Holanda. E um dia ele estava lá e entrou um casal, uma senhora lá entrou na igreja e conversando, ele dizendo que era brasileiro, tudo mais, etc. Ela disse, eu tenho um irmão que foi padre no Brasil. Aí ele, onde foi? Aí ela disse, em Catene, na cidade. E ele ia lá, que ele conhecia, disse, o mundo é pequeno mesmo. Viu? É interessante demais. Sim, agora, gente, querem pedir um cafezinho? Pode ser, né? Pode ser, sim, se você quiser agora. Escolhe aí que eu já peço lá. Eu já vou escolher, minha gente, eu vou querer um chocotinho. Eu só quero um cafezinho mesmo. Cadê os cafés? Aqui tá Eu quero... patrocínio da Michelangelo. Eu quero um expresso. Um expressozinho, ainda tá cedo para muita coisa, para mim. A senhora perde o sono quando toma café? Não, eu adoro café. Adoro café. Mas eu quero café com um pouquinho de água com gás. Eu também água com gás. Um pouquinho de água com gás. Eu vou querer um café, mas eu queria filtrado. Será que tem?
Filtrado? Filtrado tem, Saulo? Então seria o filtrado. Oi? Hã? Com ar? Com ar. Aquele Pronto, ela vai que, querer. aquele que é imprensa, né? É, né? Meu filho comprou uma pra ele. V60 mesmo? Hã? O do filtro normalmente. Normal, Sim. né? Tá bom. Aquele que fica Eu apoiado. já pedi, viu? Pronto. Pronto, então é isso. Então a gente tá vendo aí essa batalha de Itapsuma, uma batalha perdida. Olha a É. quantidade do forte, das peças de artilharia que existiam em Itapissuma e o forte Os Marcos. Uma diferença brutal, né? E aí a gente tem a comprovação, né, da existência do forte, porque antes só se mostrava, né, que Era uma talvez figurinha. existisse, mas a gente consegue comprovar a existência e Aqui a diferença- o papel do forte. Né? Pessoal. Aqui a diferença de material dela. O forte de Itapsuma e o forte dos Marcos. Para mostrar o poderio militar que esteve envolvido em Itapsuma. Nessa batalha, né? Então, o que a gente percebe na historiografia e na documentação é que Itapissuma ele ficou meio que esquecido após o período holandês. É como se fosse um lugar onde os holandeses eles tiveram muito apreço, né? Era o caminho deles, né, que faziam, que também era o caminho para escoamento, né, da produção. Então, Dos como ser um lugar engenhos. estratégico, assim, Itapissuma ele foi meio que sendo apagado na documentação colonial posteriormente. A gente não Então, encontra assim, mais com tanta facilidade. Então, assim, a grande importância dela no século no período colonial, até ali antes dos holandeses e no período holandês, era, pelo que eu estou entendendo, era um lugar importante por ser um entreposto. Exato, entreposto comercial, Entreposto né? comercial entre Os engenhos do Os continente e os caminhos que vinham de Goiânia para a ilha de Itamaracá. a ilha de E Itamaracá, e vice-versa. para escoar a produção para o porto. Exatamente. Esse porto que a senhora disse que era um porto importante. Importante, e o Porto de Goiânia era um porto muito importante. Inclusive, os arqueólogos ainda dizem que hoje ainda existem as fundações lá. O Porto de Goiânia chegou a ter um guindastre, não é? Que era coisa que só tinha no Porto do Recife. E quando o rio não era assoreado, alguns navios conseguiam entrar até lá. Goiânia, eu diria assim, que a gente pode fazer um contraponto. Não é? Depois que Goiânia saiu de Itamaracá e entrou em Pernambuco, a gente tem uma repartição sul e norte da capitania de Pernambuco. Então, aquilo que foi aquela região sul ali das Alagoas, de Santa Madalena da Alagoas do Sul, Penedo, Goiânia foi na repartição norte da capitania. Uma vila extremamente próspera, uma praça comercial, com câmara, com Santa Casa de Misericórdia, com recolhimento e com muita riqueza. Pelourinho de Goiânia. Em Pelourinho de Goiânia. Quando a gente tem a tal Guerra dos Mascates, que na realidade é uma fronda mesmo, como Evaldo diz, porque são os senhores de engenho que se revoltam contra os comerciantes e não o contrário. Quando a gente tem a famosa Guerra dos Mascates, os cavalcantes ali, eles pilharam Goiânia. Tá? Ela foi totalmente pilhada por eles ocuparam, entraram em residências, entraram em conventos, saquearam, sabe? Sério? Foi uma região que tem muito conflito e tem muito a dar historiograficamente e que ficou meio que apagada quando a gente tem uma repartição sul que me parece que foi mais explorada pela historiografia. Os grandes engenhos, dos Pais Barreto, dos Rego Barros, então predominou. Aquela questão lá ficou muito famoso, né? A questão do nome e o sangue, né? Exatamente, do Morgado, exatamente. Morgado do Cabo. E ele mesmo, ele escreveu outros livros sobre engenhos e ele se concentrou naquela repartição sul. Exatamente. Embora ele tenha feito alguma coisa norte, mas Eu ele tenho se um concentrou amigo, mais o seu de engenho, lá de Jundiá, não Jundiá de Escada, Jundiá ali, seu João de Jundiá, né? Ele era irmão do Manuel Corrêa de Andrade. Manuel Corrêa de Andrade. Aí ele dizia a mim que a nobreza dos engenhos era o pessoal do sul. E o pessoal mais pobre, se comparado, era o pessoal do norte. Do norte. Mas curiosamente, né? Os engenhos do sul hoje, eles estão assim, né? O norte ficou um pouco mais preservado. Eu sou da parte sul, né? Sim. E teve uma grande usina e tudo mais, mas tá tudo se acabando e tudo se acabou. Inclusive a preservação
dos resquícios, né, dos prédios históricos, também passou por Uma devastação grande. Devastação grande, né? Era uma área que eu acho que teria até um potencial muito bom, mas escada, aquilo aí tudo. Eu assim, sou meio suspeita, porque eu sempre fui muito interessada em Goiânia, embora nunca tenha tido tempo assim, de mergulhar na história de Goiânia. Ele estuda também. Mas assim, sempre fui muito Na interessada. verdade, tem até um livro, né? Itamaracá é uma capitania Frustrada, é. Nós Ele chegamos fala lá. da importância de Goiânia muito nesse livro. Quando Goiânia sediou, foi sede, né, da capitania. Da capitania Itamaracá. É, o bom desse livro que nós fizemos é incluir Itapissuma dentro desse debate, Dentro né? do debate. É. Entre Goiânia, Igaraçu, Itamaracá, Itapissuma ficava no meio. Uma hora Itapissuma era de Itamaracá, outra hora era de Goiânia, outra hora era de Igaraçu. Então Itapissuma passou por várias mãos. Tem alguma família Territorialmente. representativa de Itapissuma? Como? Tem alguma família representativa de Itapissuma como esses A gente- Albuquerque, Cavalcante, essa turma? A gente tem um capítulo que foi escrito pelo professor Aslan Jeffrey, Jeffrey Aslan, que é sobre o século XIX. Deixa eu achar aqui. A gente está pensando no segundo volume que vai ter os assentos de óbito e de batismo. E a partir deles a gente consegue ter mais a presença dessas famílias. A gente tentou aqui incluir Itapissuma na historiografia nacional. Entendi. E, né, então assim, Itapissuma para o Brasil, né, e conectando ela à história mesmo, acadêmica. É um livro de história acadêmica. É um livro de história acadêmica, isso é E aí a gente quis incluir, trazer, mas a gente precisa de trabalhos que sejam desdobrados daqui. Nesse capítulo aqui, ele vai falar sobre o Barão de Itapissuma. O Barão de Itapissuma. Seu expresso, professor. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Mas assim, Barão de Itapissuma. o Barão de Itapissuma. Tem as cartas, né, dele. Tem as cartas dele. Obrigada. Tem até uma imagem dele aqui. Deixa eu ver se... Pra você dar uma olhada. Então foi um livro que a gente acabou convidando algumas pessoas para participar, né? O professor Jeff foi um desses Foi um convidados. desses. Vieira da Cunha, né? Então, assim, a ideia do município hoje era que a gente conseguisse recuperar uma trajetória dele, né? Então, eu lembro que no começo a gente pensava que era seria um livro mais didático, que incorporasse mais os personagens, né, como as pescadoras, as marisqueiras, né? Ou então mesmo essas manifestações como a buscada, a lavada e o piaxaxá. Mas quando a gente foi entrando na documentação, então a gente foi um espanto até pra gente que fosse possível, eu diria assim, articular esse fio até a realidade atual, né? Isso. Então é claro que em alguns capítulos a gente está discutindo, tem muito mais informação sobre outros locais, mas a gente o tempo todo está tentando mostrar que Itapissuma está ali, que ele se conecta ali, que tem um documento que comprova que havia um entreposto comercial, que havia uma feira lá, que as facas mais importantes da capitania eram fabricadas e vendidas lá. Tá entendendo? As facas, Que é naquele Pasmado, exatamente. Pasmado. Porque Itapissuma chegou a ser, né, sede. É a matriz, né? Itapissuma não, é São Gonçalo. Chegou a ser a igreja mais importante. Exatamente. E aí a gente entrando no século XVIII, a professora já falou um pouco do período da Guerra dos Mascates, a gente vai falar sobre esse território de Itapissuma, como ele era, vamos dizer assim, um lugar muito fértil. Muito assim, existia briga em torno desse território, principalmente em relação ao umbu, hoje em dia, né? Que era uma área muito fértil, que tinha os carmelitas também no umbu. Então a gente vai começar a visualizar esse território a partir dessas vizinhanças, dos conflitos em relação à terra. E descobrimos que os moradores de Itamaracá, muitos tinham os seus partidos de cana em Itapissuma, do outro lado do rio. Então a continuação do engenho deles não era só dentro da ilha, ia até o outro lado. Então a gente não sabia disso, isso é uma novidade, né, inclusive historiográfica, que Itamaracá, muitos dos engenhos tinham partidos de cana que ficavam dentro de Itapissuma, do outro lado do rio. A continuação dos engenhos de Itamaracá. Então a gente pensava que a produção só era interna da ilha, mas não. Eles também pegavam essa parte do território de Itapissuma. Então a gente vai começar a identificar conflitos em torno aos mangues, a questão da retirada desses mangues do rio, que seriam essa mata ciliar, essa mata mais grossa, então vão arrancar
cascas dos mangues que serviam para tingir os curtumes, que existiam curtumes também ali, tanto em Igaraçu quanto em Itapissuma. E esses curtumes são onde se faz a sola, né? Que era levada para exportação na segunda metade do século XVIII, que existia uma companhia monopolista, que era a Companhia de Pernambuco e Paraíba, Companhia Geral, né, de Pernambuco e Paraíba, que vai monopolizar o porto do Recife e o porto da Paraíba de 1760 até 1780. Então a gente vai ter essa companhia e essas cascas dos mangues elas vão ser vendidas também no porto do Recife. E essas cascas dos mangues também se construía barcos. Sendo que a grande, vamos dizer assim, como fazia essas pequenas barcaças, né? Pequenos barquinhos pequenos que faziam essa navegação mais por dentro das paredes de pedra, né, dos arrecifes. É uma navegação intensa entre o arrecife e o continente que sobe do Recife para Itamaracá. Isso, e a gente não sabia que era por dentro dos arrecifes que eles iam navegando por essas embarcações pequenas. Foi outra coisa que a gente conseguiu perceber. Sendo que essa retirada desses mangues, ela causava um dano muito grande na natureza, na biodiversidade aquática. Então, vai começar a matar os peixes, os camarões, os mariscos, e vai começar os senhores de engenho de dentro da ilha de Itamaracá a pedir para não retirar, porque os escravizados que viviam dessa alimentação do rio, né, vamos dizer assim, vão começar a falecer de fome. Vão passar fome porque é como se envenenasse. Envenenamento. Então, isso também vai acontecer em Itapissuma, também vão recorrer, pedir ao rei para proibir a retirada. Vai acontecer depois em Goiânia também, essa retirada desses mangues, porque não se retirava em Pernambuco, só se retirava praticamente onde já era Itamaracá. E vai começar a se ter muito dessa destruição, né, dessa mata, porque os mangues dessa época provavelmente eram enormes. Exuberantes, eram verdadeiros estuários. Então tem toda uma questão que a gente vai discutir sobre isso, Ted, dos mangues, dessas retiradas e da criação da ponte de Itapissuma, que surge todo um debate, uma briga sobre a construção dessa ponte. Era uma ponte que ia abrir e fechar com alçapão. Essa ponte que tem hoje, ligando a Itamaracá, né? Isso, mas era uma ponte de madeira e um questionamento, né, de como é que fazia, se era de pedra na base, se era de madeira. O rio era muito forte, não poderia atrapalhar a navegação de Goiânia, então precisava que ela tivesse esse alçapão para poder passar as embarcações que entravam. Então tudo isso é exposto na briga sobre a construção da ponte. E a grande questão é, quem deve pagar pela ponte? Inclusive, assim, há também uma discussão sobre a questão do terreno, né? Isso. Que ele é sempre apresentado como um terreno movediço, do fundo do rio, não é? Muito difícil. Muito difícil de fincar as colunas. Isso, que é uma areia como se fosse um barro, né? Tem um nomezinho que a gente depois pode localizar e isso fazia com que não poderia ser de madeira. Então tinha que ser de pedra. Começou a se fazer no início do século XVIII, pedra, mas depois chegou à conclusão que a obrigação de construir a ponte era do donatário, porque era uma capitania que tinha um proprietário na primeira metade do século XVIII, que era o Marquês de Cascais. Tem inclusive um trabalho da Luciana Barbalho, que ela trabalha com... Era Marquês de Cascais? Isso, Marquês de Cascais, que ela trabalhou com Itamaracá, né, tanto com a trajetória desse marquês, né, dessa família, dessa capitania, quanto ela vai trabalhar também com os cavalcantes da dissertação dela também em Itamaracá, acho que é na primeira metade do século XVIII, né? Primeira metade do século XVIII, porque essa discussão da ponte é do começo do século XVIII. É do começo, e ela só vai ser construída, né? No século XX, né? No século XX. Eu penso numa discussão, 200 anos para construir uma ponte. Tem mapa aí, tem croquis, tem tudo. Tem croquis da ponte, tem tudo. A gente tem o tamanho que o rio era, né? Vamos dizer assim. Hoje não é... Do rio, da dificuldade que era para atravessar, então os senhores atravessavam de cavalo, né? Às vezes tinham que esperar baixar a maré. Então existia toda uma dificuldade. Então a solução encontrada pelo rei foi a obrigação de fazer a ponte. É do donatário, que recebe os impostos. Existia um tributo que era o da passagem de Itapissuma. E aí a obrigação dele, pelo menos, se ele não consegue construir a ponte, ele tem que colocar alguém para fazer isso. E existe um passageiro de Itapissuma, que era um homem que ficava fazendo essa passagem e recolhendo os impostos.
que colocaram, Exatamente. que esse donatário colocou, já que ele não ia querer construir porque ele não queria, né? Rapaz, quer dizer que tinha um fulano, Olha. tinha um parteiro lá que ficava pegando Exato. fogo. Olha, no período holandês, eles já cobravam esse imposto em florins para atravessar o rio. Porque é tremendo, a travessia, ali sem ponto, sem nada, é uma aventura, né? Cada travessia... E a gente tem até o nome dessa pessoa. A gente tem o nome, a gente tem características dele. Era um homem distinto que fazia essa travessia. Foi a solução encontrada pelo donatário, obrigado pela coroa portuguesa. E aí a ponte foi por água abaixo. No século XX, quer dizer, a ponte só chega no século XX. Só chega no século XX. Isso, século XX. É bem tardia. Aqui- Terminada, né? Terminada. Então são várias etapas, né? Aí começa o processo, aí desenha, não sei o quê, morreu. Aí 20 anos depois alguém volta e chama o negócio de novo. Aí aparece outro desenho, outro croquis, morreu. Mas minha gente, olha, o Porto do Recife levou 200 anos para se reformar, então pronto. Foi o século XIX todo, né? Todo, Precisamos reformar todo. o Porto. E nós estamos com o Porto em reforma até hoje. Até hoje, é. Até hoje, é. né? Mas se cogitou transferir o Porto do Recife para Itamaracá no período holandês também. Também. Então era uma região que realmente estava, né, em uma crescente, né? Era importante para o governo holandês em Pernambuco. Ela era importante porque, de repente, ficava mais ou menos no meio, né? Mais próximo daquela ocupação que eles fazem até o Maranhão. E se distanciava da guerra que acontecia ali no Cabo, né? Porque tinha muita guerra ali no Cabo, porque os navios vinham de Portugal para abastecer, inclusive uma parte de Pernambuco, e eles chegavam e faziam uma guerra ali no Cabo. Então era muito próximo do Recife. Então subir o porto era uma coisa interessante, estrategicamente falando. Isso. Então a gente pode falar um pouquinho agora da questão da igreja de Da São igreja Gonçalo. de São Gonçalo, Sim, importante. É importante. São Gonçalo do Amarelo. Hã? Vieira da Tubarão é Vieira da Cunha. Mostra. Cunha. Vieira da Cunha. Barão Vieira. Epaminondas Vieira da Cunha, Isso, é Epaminondas. Isso. Epaminondas, Nome antigo, ninguém bota Era um barão bonito, viu? Era um barão bonito, tá? Vale a pena. Mas ele pontuar. Ninguém bota esse nome mais, né? Não, mas ele era bonito, bonito mesmo. Assim. E o território do engenho dele era Igaraçu, né? Ele era barão de Itapissuma, mas o território dele ficava mais em Igaraçu, no Araripe. No Araripe, De cima. Porque tem o Araripe de baixo, que era mais Itapissuma, que a gente localiza. Tem o Araripe do meio e tem o Araripe de cima. O de cima já seria próximo do que é Igaraçu, né? Então, a gente não pode dizer assim, no território, porque ainda estão sendo delimitados esses territórios nesse período. É verdade, né? Então, o que hoje em dia é Ubu, Botafogo, que ora foi Goiânia, uma parte de Ubu parece que é de Goiânia ainda hoje, né? E outra é de Igaraçu. E também uma coisa que o professor Bartolomeu, que também é do Instituto Iago, de Goiânia, ele vem questionando, dizendo que antes os alunos eles se sentiam muito mais pertencentes ao local que eles moravam. Então, assim, eu sou Botafogo, eu não sou de Itapissuma. E a partir do trabalho que eles vêm realizando, tanto nas escolas quanto também, né, por parte da secretaria e dos professores, falando sobre essa unidade de Itapissuma, o livro ele vem construindo essa identidade, essa unidade dos alunos, eles começarem a se identificarem como pertencentes a Itapissuma, deles terem uma história própria, deles não serem só, vamos dizer assim, anexos ao que foi Itamaracá ou que foi Igaraçu. Então eu acho que isso, o trabalho de historiador, do pesquisador, né, seja ele o historiador acadêmico ou não acadêmico, acho que ama a história, é trazer essa propriedade, essa materialidade para essas pessoas que vivem, né? Exatamente. E, inclusive, assim, desenvolver um amor pela história, porque às vezes você vai Egito, Grécia, quer dizer, uma coisa tão distante, e às vezes a pessoa não tem nem condições de mentalmente, né, entender aquilo ali, mas se você vai falar do seu local, da história de onde você nasceu, você começa a entender o que é a história e a importância dela. Então, por isso que a história municipal, eu acho que é extremamente importante, tá entendendo? Assim, sempre acusam Evaldo dele ser um historiador de história regional, né?
E aí ele olha e todo mundo diz, mas a história regional não é a história total, não é? É a história sabe? Exatamente. É claro que você verticaliza quando você faz uma história regional, mas hoje a história regional ela só é produzida conectada. Você não desconecta mais. Metodologicamente a gente evoluiu nisso. E eu acho que isso é um ganho da historiografia brasileira, quando ela se apropriou daqueles conceitos todos de nova história cultural, microhistória e tudo mais, e ela criou uma metodologia de conexão, né? Então a gente conecta, a gente não escreve uma história bolha, a gente sempre escreve uma história, né, conectada. Então isso é importante e a história municipal entrou nessa. E aqui assim, né, você pega aqui em Pernambuco, por exemplo, você pega um Pereira da Costa, que foi um verdadeiro Tito Livre pernambucano. Não é todo lugar que tem assim, né? Uma pessoa que se dedicou tanto, escreveu tanto sobre a história do mundo. Isso, os anais pernambucanos é um legado, né? Mas é um legado, né? Um legado de importância para vocês. Muito significativo. Muito significativo. E aqui a gente tem os mestres, né? Porque a gente também não pode esquecer o José Antônio, não é? Que foi uma figura que viveu, não é, para a história como um frade vive para a religião, né? Ele se dedicou completamente à história. Então, o material dele está lá na biblioteca do Ricardo Brenan e é indispensável para que a gente hoje, eu diria, avance em determinados temas. Porque muitos temas ele tocou, não é? Isso. Mas não aprofundou. E é um legado muito grande para Pernambuco. E a gente também consultou bastante, inclusive Antônio. as traduções dele, né? A questão dos livros publicados, Exato. os testamentos, né? Daquele Francisco Barreto Menezes, e também as 2 volumes que ele publicou sobre documentos, fontes holandesas no Brasil, né? Que ele transcreveu e publicou em 2 volumes, onde ele trabalha economia e administração. E, assim, são textos fundamentais para quem quer entender o século XVII. Isso, são muito importantes essas traduções que falam sobre Pernambuco, né? Que tocam a nossa terra, que tem essa diversidade, né? Vamos dizer assim, de ter esse período, né, dentro da nossa história, que é um período extremamente complexo. E que nem todo mundo, vamos dizer assim, consegue compreender a influência desse conflito e dessa restauração e como a nossa sociedade ela se construiu a partir dessa guerra, né? De até hoje a gente ser chamado de um estado meio que revoltoso, né? Professora, a senhora falou alguma coisa de São Gonçalo? Sim, vamos voltar agora para o capítulo que é de São Gonçalo, do Amarante, né? Eu vou deixar a professora falar um pouco mais dessa parte de São Gonçalo, que ela escreveu... O padroeiro é aquele que casa mulheres mais velhas. Mais velhas, Se a mulher mais velha tiver dificuldade de casar, tem que pedir a intercessão de São Gonçalo é um santinho festeiro também, né? Uma viola, né? Tem uma viola. Surge, né? Nós foi agora, lá em Portugal, em Amarante. E viu lá. E esse capítulo ele surge do trabalho de monografia do Jazanias. Ele trabalhou, ele queria fazer uma história de Itapissuma, né? E ele chegou à professora, falou com ela, pediu. Tem a levada e a buscada, né? E isso, e começou-se a escrever sobre essa irmandade, né? Que estava instalada, né, professora? Exato. Mas vou deixar a senhora falar um pouco. O Jazanias, ele trabalhou comigo desde a graduação, né? Ele foi meu monitor de graduação, foi meu PIBIC. A senhora, na graduação, essa é professora de História Do Brasil. Do Brasil. História do Brasil colonial. Brasil colonial. Ele foi meu monitor de graduação. Ele fez iniciação científica comigo, né? Fez PIBIC, como a gente chama lá, né? Então fez a pesquisa e foi no PIBIC que ele fez a pesquisa sobre a Irmandade de Itapissuma, tá? A Irmandade de São Gonçalo de Itapissuma. E é a partir desse trabalho dele que esse capítulo é escrito, né? Esse capítulo é escrito. Então a gente faz uma contextualização, porque havia uma certa confusão entre do Amarante e de Amarante, né? Mas o São Gonçalo de Itapissuma é de Amarante, né? Que é o santo português. Porque existe um São Gonçalo do Amarante, que é uma capela de um senhor de terras de Minas Gerais. Então havia meio que essa confusão. Então a gente faz uma contextualização nesse capítulo, mostrando quem é o São Gonçalo, o santinho português. Ele é um santinho festeiro, um santinho casamenteiro,
para depois entrar na história da capela propriamente dita. Como é que ele chega em Itapissuma? Como é que ele chega em Itapissuma, né? Essa capela, ela vai existir já no período holandês. Ela foi saqueada, né? Fazia parte de um engenho, né? E ela foi saqueada durante o período holandês, tá? Agora, uma documentação direta sobre ela é muito limitada. A gente vai encontrar informações no século XVIII de que ela estava dentro da região do Pasmado. Era uma capelinha, tinha um sacerdote coadjutor, que fazia casamentos, inclusive Luana levantou uma documentação de batismo e de casamento e a gente encontrou, não é, gente casando, gente batizando na capelinha de São Gonçalo de Amarante, ainda no Pasmado. E ainda se enterrando também ali, também aqui na região, né? E onde ela está hoje. Porque existe uma igreja, né, hoje em dia. Isso. Mas naquela região, antes... Essa capela, ela era onde hoje é a igreja, é isso? Onde é a igreja, sendo Exato. que ela se tornou a matriz do Pasmado, um período. Teve um período que ela se tornou a matriz do Pasmado, porque Pasmado. que é uma região ampla ali no continente. Uma freguesia, exatamente, uma freguesia, não é? Que a freguesia é uma circunscrição eclesiástica, né, da igreja. E ela foi a capela que eu diria assim que centralizava a população entre a ilha e o continente, né? Depois ela vai perder esse estatuto para aquela igreja da Nossa Senhora da Boa Viagem e vai ficar mais apagada. Mas ela teve um protagonismo muito grande com batismo, casamento, não é? Enterramentos ali. E aí, assim, a gente tem uma evolução para a chegada da festa, né? Da buscada, né? Da buscada. Acharam milagrosamente a imagem, foi de São Gonçalo, que se perdida a imagem, né? Tem essa história. Porque realmente, como essa parte do santo, o Gesanias, ele estaria aqui conosco, né? Para falar, ele sabe todas essas partes, detalhes. Parece que a imagem, só confirmando, relacionada à devoção. A imagem foi achada milagrosamente. E ele fala também muito, o próprio Gesanias, sobre a questão de ter duas procissões tão próximas, né? Que seria devoções, né? Seria São Gonçalo de um lado e do outro lado Nossa Senhora da Conceição, né? Então isso tudo é uma coisa que precisa ser mais investigada, é uma coisa que ele vem pesquisando para poder entender como duas venerações tão próximas coexistem, né? E coexistem até hoje. Que querendo ou não, é uma característica hoje em dia que a buscada está sendo tema para ser tombada, né? Como patrimônio imaterial de Pernambuco, agora pela Fundap. Só inspirado nessa terminologia buscada e levada, né? Eu sou diretor de um colégio aqui no Recife, que é São Plástico. Tem uma unidade num canto e unidade no outro. Aí, este ano, a gente pegou a imagem de São Plástico e eu fiz a primeira levada. Aí a gente chamou de levada por causa justamente dessa questão de São Gonçalo. E no ano que vem, mas não vai ser tão rápido não, né? Como é lá. É uma semana só. A nossa buscada vai 1 ano. Aí vai ser a levada. E no ano que vem a gente faz a buscada. É exatamente essa lógica mesmo. Assim, levando e buscando, levando e buscando. Exatamente. Eles fazem de uma semana só. Exatamente. Agora, a Irmandade em si, ela só surge no século XIX, segundo a pesquisa dele, certo, né? De meados do século XIX, depois recebe compromisso em 1872, e aí os irmãos eles começam a se congregar dentro da igreja como Irmandade, né? Agora, a capela, ela é bem anterior. A capela ela já existe dentro do período holandês. Exatamente. Então são 2 momentos, né? Esse momento, eu diria assim, de maior devoção, de maior ênfase na levada e buscada, naquele desfile dos barcos e tudo mais, é a partir de quando a Irmandade ela é institucionalizada em Itapissuma. Antes disso é uma igreja. É uma igreja que batiza, que casa, tá entendendo? E aí nessa levada vai ter a dança do Piaxaxá, né? Tem a dança do Piaxaxá, que é a Rubi, né? Que trabalha. A gente vai trabalhar com esse tema agora, né? A gente vai. No volume 2. No volume 2, né? Então, assim, o volume 2 vai ser uma coletânea maior, porque nesse volume, os 3, a gente acabou com a ajuda de Bartolomeu, Jonas e Jeffrey, que participaram de capítulos, a gente fez a maior parte, né? Da escrita, do período holandês, de tudo mais, dessa fase do século XVIII todo. Mas agora, essa segunda versão,
será mais em forma de coletânea mesmo, né? Isso. Com os especialistas trabalhando cada um capítulo. Né? E trazendo mais protagonismo para o século XX. O século então, XX, é. A emancipação do município, trabalhar historicamente essa emancipação, trazer um pouco do piaxaxá, de fato, da dança. A Rubi já aceitou participar do nosso livro. Quando nós recebemos a comenda, né? Nós somos comendadoras de Itapissuma, da educação, né? Então, a gente foi agraciado pela prefeitura, né, a partir da construção do livro, porque realmente foi impactante, né, e quando a gente apresentou para a comunidade no ano passado, quando teve o lançamento, foi muito emocionante. E você olhar para as pessoas vendo uma história do seu local de vida, né, que você viveu a vida inteira, que você não sabia. É como se fosse um reencontro. E a partir desse reencontro foi que a gente buscou, né, também o professor Jezanias pediu, né, para o professor José Bartolomeu Jonas, que são da rede, né, de Itapissuma do município, para participarem do livro. E aí eles contribuíram com os engenhos Umbu e Araripe, eles entraram, né, no capítulo. Eu entrei junto, porque eles começaram a falar sobre esses engenhos, e eu fui atrás da documentação mais colonial, do século XVIII, que era mais ou menos o buraco que a gente tinha, e a gente consegue localizar os engenhos. Né, vamos dizer assim, como esses engenhos em Itapissuma, eles vendiam para essa companhia que vai monopolizar o Porto do Recife na segunda metade do século XVIII. E posteriormente a isso, a gente vai ter o trabalho do professor Jeffrey, que é o especialista do século XIX, que a gente convidou. Eu e a professora Sueli fizemos alguns levantamentos de documentos do século XIX. Ele é estrangeiro? Não, ele é o professor Jeffrey, ele hoje em dia é da Universidade de Pernambuco, do campus Petrolina, e ele, né, a gente convidou, né, aperreou muito ele também para participar do livro conosco, porque a gente queria conectar Itapissuma aos períodos das revoltas. 1817, 24, né, professora? Exatamente, Pronto, aqui. Oi? Ele existe no Império ainda. A gente nunca descobriu ainda o engenho Mulata, né? É o Mulata. Qual era o nome dele antes? A gente ainda tem tem perguntas, porque assim, um livro ele tem um período para começar e terminar. E a gente ainda tinha muitas perguntas, né? Quem são essas pessoas? Quais são, né? E assim... Depois dá uma lida nesse esse capítulo, período porque você está querendo fazer esse... Do século XIX, né? Para servir para lhe apoiar. Esse livro de história local eu curto. Depois a gente tem que pegar... Eu peguei desse rapaz ali. E aí... É bem, tem muita documentação. Né? E aí esse outro, né, a gente vai ter, como ela já disse, o piaxaxá, as marisqueiras vão entrar, pescadoras, né? As pescadoras, Da culinária também. da culinária, exatamente, da caldeirada. Tá? Hoje na parte culinária, assim, Itapissuma é a caldeirada. É a caldeirada, exatamente. É a marca, né? A gente estava querendo fazer uma coisa assim, tipo galeria de prefeitos, não é? Assim, o processo um pouco de expansão urbana, nesse período que é mais, não é, de municipal, né? Uma coisa mais... A emancipação foi 1984. É muito recente, mais ou ele menos, tinha assim, Itapissuma só tinha 45, acho que é 45 anos. E nós fizemos 400 anos de história. Então, assim, é muita coisa. A gente começa, Itapissuma começa, já aparece aldeia em Itapissuma desde o início da colonização. 1585, 86 ali. Tá lá. Então, assim, é um lugar, um território que sempre foi habitado. Nunca deixou de ser, seja pelos povos indígenas, seja pelos primeiros colonizadores, seja pelos luso-brasileiros, né, os holandeses. Então, a gente tem, assim, inclusive, né, mais documentos que foram sendo encontrados posteriormente que ainda não foram trazidos para cá. Que é o que a gente ainda quer, vamos assim, fazer uma versão um pouco mais ampliada. E assim tem... o tem que o lá, catucá. pronto. Isso era uma coisa que eu queria bastante, certo? Colocar, que incluir o quilombo, né? Mas, assim, na realidade, assim, não deu tempo. A gente parou um ano, eu parei um ano na minha vida para fazer isso. Mas o quilombo eu queria muito, mas não deu. Jeffrey
tinha, em princípio, dito que ia fazer, mas não, também não teve tempo. Porque, querendo ou não, ele pegou mais os conflitos que existiam no território no século XIX, pegou a educação, né? Era um município que tinha muita criminalidade, então tinha muito assassinato, né? Tinha muitos problemas relacionados à terra. Muita violência. Muita violência. E aí ele vai meio que trabalhando um pouco essa instrução também. Mas a partir desse livro a gente também desenvolveu, pelo menos eu desenvolvi junto com o professor junto com o Luiz Celso, que é meu marido, que me ajudou nos desenhos. Ele fez desenho, foi? Assim, a gente usou o programa hoje em dia, que é o Canva, e a partir do Canva a gente conseguiu fazer, né, criar as ilustrações. A professora Sueli Almeida, ela fez as correções, auxiliou, o professor... Foi ela que fez tudo. Onde é que você consegue esse livro? Esse livrinho, ele agora tem o SBN, a prefeitura no ano que vem vai disponibilizar na educação básica do município. Para passar na escola da gente, né? A passagem, né, que virou cidade, Itapissuma e seus patrimônios culturais. Então ele é um livrinho que vai falar do menino Pedrinho. Esse Pedrinho, ele vai, junto com a família, né, que é de pescadores, com curiosidade sobre o município, visitar a igreja, e o padre Camilo, que é o padre realmente, o nome do padre da época, né, que era o padre Camilo, vai explicar algumas coisas, e ele vai entendendo o que é Itapissuma, quando é que surge, e a história que é além do período da emancipação. Então é um livrinho bem pequenininho, voltado para a terceira série, mas é um bom prato para a educação patrimonial, para a gente trabalhar essa identidade com as crianças também. E foi o desdobramento da reflexão do livro. Exatamente. Essa minha cidade tem história. Tem história. E eu também tenho. Eu também, né, faço parte de uma história, como a senhora falou, que é muito maior do que 40 anos. Do 40 anos de emancipação, né? E aí acaba que a gente acabou se apaixonando por Itapissuma, né? Não, assim, no começo foi muito difícil. No começo foi bem difícil, né? Porque assim, era procurar agulha no palheiro. Aí quando a gente achava uma referência no período, achou isso no período holandês. E aí foi. Mas assim, Agora, a vila, a cidade, tem alguma coisa, tem algum resquício da arquitetura? Ou tudo se perdeu, não ficou nada? Tem a igreja do São Gonçalo do Umbu, que é do período colonial. A gente tem os assentos, ela existe até hoje. Depois foram encontrados vários ossadas, né? Foi também analisado por arqueólogos, essa igreja. E tem outras capelas, né? E na Redondeza. Mas de casas não tem, assim, não tem aquela vilazinha bonitinha que ficou, não tem? Não, porque era tudo de tarde. Eu sou apaixonado pelo Barroco, por essa cidade de Barroco. Nesse próximo volume, isso também é uma coisa que a gente vai tentar, certo? É ver se a gente consegue fazer uma rota de turismo histórico. Tá? Sim, tem um turismo lá de Itapissuma, é uma coisa assim, jogada. Porque assim, é só a caldeirada, né? É porque não se sabia essa e a parte buscada, histórica, né? a caldeirada e a buscada. Caldeirada e buscada. Aí eles estão se apropriando agora, né? Esse livro vai ser adotado nas escolas lá ou tem como você... Ele é disponibilizado gratuitamente. Ou tem como adaptar o material para a juventude, eu digo, Fundamental 2, sei lá, uma coisa assim. Tem sim, a gente adaptou esse aqui para Fundamental 1, para a terceira série. E para o ensino Fundamental 2, a gente está planejando para o ano que vem dar uma formação para os professores de história. Para eles começarem. Mas eles já começaram. Assim que o livro saiu, foi feita uma palestra para os professores e eles tiveram acesso ao material. O PDF foi disponibilizado pela prefeitura, né, gratuitamente. E tudo que a gente é convidado, a gente está indo, está dando assistência. E os professores são muito bons, eles já vêm fazendo esse movimento antes da gente escrever. Porque eles já estavam começando a querer escrever pequenos trabalhos, fazendo projetos. Então, existia uma necessidade, foi uma carência de um trabalho de história da região para fortalecer a educação. E assim, a própria MEC, né, quando visitou a Secretaria de Educação e visitou as escolas, ele sinalizou, né, a necessidade de um material didático, né, que, eu diria assim, verticalizasse a história municipal, né? Então foi quando a gente começou a fazer reunião. Né? A gente começou a fazer um ano, depois para o outro ano, ficou para o outro ano. Aí finalmente a gente conseguiu, né,
Pensamos uns 4 anos antes. Começou um projeto, aí se desistiu, aí a gente seguiu as vidas, né? E depois foi que a gente realmente... É porque isso é uma consumição, né? Você fez, você sabe, né? Que isso é uma coisa que consome todo o seu tempo, todo o seu tempo. Todo o seu tempo. Assim, como eu disse a você, o meu projeto institucional, ele ficou parado um ano inteiro. A gente ficou vivendo das coisas que fez no ano anterior, né? Foi. Porque... E Itapissuma requereu muito tempo, porque assim, foi um chamamento, né, que o Jazanias fez, assim, me ajude, né? Me ajude a construir isso, porque ele tinha muito apreço pelo nosso trabalho de documentação primária. E ele sabia que se não fosse o trabalho de cotejar muito a documentação, não sairia. Não sairia, Ele sabia dessa dificuldade. Jazania é mestre em história, né? Escreveu um pouco da história dos legados beneditinos na capitania de Pernambuco. Então, tanto ele quanto ela, eles são especialistas em história colonial, né? Do Brasil. Então, eu vou marcar com ela aí sobre cemitérios. Os cemitérios agora, que é o PNPD dela. Sobre o porto, né? Podemos agora já dar o adiantamento para o fim? Já podemos ir para a conclusão aí, viu? Eu acho que assim, estudar um município menor, que não teve tanta influência, né, na historiografia pernambucana durante o período de início da República até hoje, e trazer ele para essa história, né, para trazer essa visibilidade e essa conexão aos outros municípios que tiveram mais influência na historiografia, eu acho que é a grande felicidade da construção dessa obra. Vamos dizer assim, tirar do silêncio um lugar que ficou silenciado por muitos séculos. Então a gente traz uma memória, é um resgate de uma memória a partir da história, e trazer a volta de uma identidade, né? De uma, como posso dizer, de um orgulho de ser de Itapissuma. Por mais que nós não sejamos, né, nascidas de lá, nós acabamos nos tornando, né, parte dessa história, adotadas, desse lugar, né? Adotivas, né? de Itapissuma. E hoje em dia, quando a gente vai, que olha para aquela região, olha para aquele rio, né, a gente imagina tudo. Imagina a Batalha de Itapissuma, imagina o forte, a gente quer descobrir onde é que estava o forte, a gente quer fazer a rota, a gente quer ver aquela cidade, aquele município, ele ter vida, ter uma vida turística e histórica, né? Uma rota histórica. Fizeram algo ao município, mais algo ao município. Que já existia, né? Era só ser, vamos dizer assim, era só ser resgatado. Agora foi apresentado. Assim, eu amo o que eu faço, né? Eu sempre olho para trás, eu já tenho quase 40 anos de cátedra, né, de trabalho acadêmico, e eu não saberia fazer outra coisa, né? Então, assim, a experiência da descoberta dos dados, né, da busca, né, de resposta a questões que a gente levanta sobre o passado, é extremamente gratificante. E nesse sentido, do próprio livro de Itapissuma, da história de Itapissuma, foram muitas descobertas, né, que extrapolam o próprio município, como eu te disse, né, que não é só de Itapissuma, mas é da história de Pernambuco. Né? E eu amo a história de Pernambuco. Tudo que me interessa como historiadora é o que conecta Pernambuco. Que bom. Né? A África, a Europa e tal. É o que me entusiasma, né? E escrever o livro, para mim, pessoalmente, junto com os jovens historiadores, seus alunos, né? Meus ex-alunos, né? Ex-alunos. Que são a nova geração de historiadores, porque a minha geração ela está se aposentando, né? Daqui a 3, 4, 5 anos, todos os meus colegas, eles estão saindo da universidade. E são eles que vão assumir o lugar. Né? Foi uma alegria, eu vi assim, duplicada, né? Fazer parte dessa história deles, da história de Itapissuma e dessa contribuição àquela região ali, a historiografia pernambucana e tudo mais. Então, o prazer da investigação, o prazer da descoberta, a construção da narrativa é uma coisa que prolonga a vida do profissional de história. E a professora também foi professora do Jeffrey Adler, professor Jeffrey Adler, que é professor da UPL da Aranhuns, e do Jonas também. Do Jonas, O Jonas, deixa eu dar o nome, né, dos professores que contribuíram bastante. Né? Fala aí, foi o professor Jeffrey Adler de Souza Silva, que é professor da
campus de Petrolina. É o professor mestre Jonas Cleveson Pereira de Melo, que hoje em dia está fazendo seleção para doutorado lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fez o mestrado também na Rural e é professor da rede municipal. Então foi muito importante a gente ter também esse feedback dos professores fazerem parte do livro, porque eles já faziam o feedback na sala de aula com os projetos. E o professor, né, doutor José Bartolomeu dos Santos Júnior, que também é do Instituto Histórico do Iago, né, De Goiânia. de Goiânia. E ele fez, que hoje em dia também eu sou, né, hoje em dia é membro, né, associada, e a professora vai ser investida no próximo ano, no início do próximo ano. E a gente consegue juntos agora pensar no território maior, né, Goiânia, Itapissuma, Igaraçu, conectar essas cidades, esses municípios que são irmãos. Buenos Aires um dia foi Goiânia, não foi? Também. Goiânia foi Goiânia. A terra dele foi Goiânia também. Também não sabia de nada. Comecei do zero lá, 6 anos atrás. Ele fez uma pesquisa muito interessante. A pesquisa dele é muito interessante. Né? Até agora Ele é pesquisa séria. Ele é o seguinte, professora. A gente estava conversando, né? Estava conversando com o professor Everton. Eu sempre fui um grande entusiasta e apaixonado por história. Desde o fundamento, acho que eu comecei a gostar muito de história a partir da 5ª série, né? Daí eu ficava aluno, meu professor de história. Eu também. Aí minha mãe queria porque queria que eu fosse médico. E aquele tempo, eu vim do interior, tu tem que ser médico, se não for médico o mundo se acaba. Meu pai também. Aí cheguei aqui. A professora cursou medicina, saiu com a Chegou a pronto, aí cheguei aqui, aí não teve jeito, fiz direito. Mas mas eu acho que eu estudei mais história na faculdade do que tudo. E eu tenho muito amo, eu até penso em fazer uma graduação de história, ainda penso em fazer. E aí eu estou fazendo esse projeto para falar a história dos municípios de Pernambuco. E no ano que vem eu estou organizando aí, estou vendo. Você é doutor em Direito? Não, eu não tenho doutorado não. Porque assim, dentro do nosso programa a gente tem uma linha de História do Direito, tá? Sim. E existem especialistas, né? Pronto. Que têm curso de Quem Direito, sabe, História e que trabalham nessa conjunção. Eu sou especialista, tentei um mestrado em 2016, aí fiquei na entrevista e não tentei mais, mas aí eu vou voltar aí. Com certeza. Vou voltar. Na nossa linha de pesquisa, é claro que eu não seria sua orientadora, eu seria a professora Jeane Sim, sim. que é Quem sabe eu faço uma história na parte jurídica, né? Não, mas você pode fazer também a história do município, a partir disso fazer um mestrado. A chegada, não é, dos corregedores. Pronto, Não é interessante. Por exemplo, no local. Não, eu gosto de história do direito também. E aí, professora, veja, no ano que vem eu estou começando a conversar com algumas pessoas também, para ter patrocínio também. O aluguel não é nem tão caro, mas fazer um congresso de história local, né? Pelo menos 2 dias, uma sexta e um sábado inteiro, na Academia Pernambucana de Letras, naquele espaço, por volta de maio. E aí chamar algumas pessoas para pegar e conectar também os institutos. Eu estou num grupo do Instituto do Pajeú, eles têm feito muitas pesquisas, inclusive um amigo meu fez história da época do colégio. Ele está com um trabalho muito bom, ele é de Tuparetama. Sim. E ele está com um trabalho muito interessante lá. E eu fiquei encantado porque o pessoal lá tem estudado bastante genealogia, a história local, tudo mais. Aí eu queria trazer essa turma para cá, para conectar com o pessoal daqui e fazer um congresso, sabe? Um congresso, eu já convido o pessoal aqui também e a gente convida vocês também. Isso sendo implementado e o homenageado vai ser o Pereira da Costa, né? Ah, que coisa boa. Que é meu querido, Pereira da Pois Costa. é. A tese da professora, né? Surgiu algumas coisas e foi do Pereira da Costa. Parti de Pereira da Costa e fui comprovar o que ele dizia no Torre do Pão. Em Portugal. É isso aí, gente. Parabéns pelo trabalho. E este livro aqui, como é que você adquire, professora? Rapaz, esse daí é o único que eu tenho. Senão eu tava Tem ele em PDF, mas também tem na Cancioneiro, na própria editora, ela vende online. E dá em torno de R$55. Editora Cancioneiro, 55 mil réis. É Mas isso? tem ele em PDF também. Tem em PDF também.
que é gratuito, que está na plataforma da prefeitura. Na plataforma da prefeitura gratuitamente, tá bom, gente? Então, obrigado, professoras, mais uma vez e parabéns. Jezanias surrupiou. Parabéns a todos. Pode. Olha, eu agradeço muito, viu? Professora, A oportunidade. Foi um prazer. olha que trabalho